vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Encontrei o grande amor, amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o coração aflito e o faz alcançar a paz.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. A cruz do Salvador.
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Estamos começando agora mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo a este programa que é feito com todo carinho, especialmente para você e para toda a sua família. E essa edição é especial. Chegamos ao programa de número 100. São 100 semanas com você, sempre apresentando uma edição inédita do programa Anunciando o Evangelho Eterno e sempre reforçando e até aprofundando aspectos relacionados com a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata em uma conversa descontraída e com a participação de pastores, irmãos e irmãs, membros da nossa igreja e sempre especialistas nos temas que são abordados. A cada edição desse programa, temos sempre a preocupação de produzir um conteúdo de qualidade, já reconhecido inclusive pelas diversas emissoras de televisão do mercado, de forma a apresentar para você e sua família ensino doutrinário, informações e louvores, para que você tenha tudo isso na sua TV, computador ou tablet e até na palma da sua mão, no seu celular. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza para conversarmos sobre o alcance do mistério do Evangelho de Cristo, e você vai entender a importância de perceber o momento profético atual. Logo depois, no quadro Organização e Método, a doutora Késia Nunes falará sobre a referência bíblica na concepção de mundo. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína vai ensinar o arranjo instrumental na escala de Fá do louvor Quando Israel Saiu do Egito. E na aula para as crianças intermediárias e adolescentes, a professora Fátima Malavase, dentro do tema Conhecendo o Mistério do Evangelho de Cristo, vai falar sobre o assunto com o título A Igreja Vivendo o Terceiro Dia. Assista agora ao quadro Lições do Manaim. E a gente começa assim o quadro Lições do Manaim. E mais uma vez, pela 100ª vez, estamos aqui, quer dizer, desde o início, os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza estão aqui e agora eu tenho oportunidade de estar também nessa 100ª participação. Daniel, Pai do Senhor, Sérgio, Pai do Senhor. Pai do Senhor, acho que nós estamos emocionados, né, Daniel? Uma bênção muito grande, né? Glória a Deus, estamos aqui sustentados pelo Senhor e com muita tranquilidade, porque a gente, na verdade, aqui comenta, discorre sobre assuntos que são gerados pela revelação do Espírito Santo no corpo, nos seminários, na escola bíblica. Principalmente que é uma sequência, né, doutrinária a partir da escola bíblica dominical.
Amém. É uma bênção para nós percebermos isso, né? São 100 semanas consecutivas onde a gente tem tido a oportunidade de estar aqui juntos e participando desta bênção de compartilhar com os irmãos em toda parte aquilo que o Senhor tem mostrado nesta obra. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Muito bem. Vamos então começar com as participações que nos foram enviadas. E primeiro eu vou ler aqui uma mensagem que foi enviada para nós de Belo Horizonte, nosso irmão Vicente Paulo. Ele é de Minas Gerais, Belo Horizonte, e ele diz o seguinte: o programa Anunciando o Evangelho Eterno muito tem ajudado a desvendar os mistérios da palavra de Deus, trazendo sempre a luz da revelação. Esta é a participação, a mensagem enviada pelo nosso irmão de Belo Horizonte, Minas Gerais, nosso irmão Vicente Paulo. E agora, nós vamos colocar para você assistir aqui 2 vídeos, um enviado pelo Thales Gastaldi, de Vila Velha, Espírito Santo, e também uma outra mensagem enviada pelo Vinícius Pessoa, ele é de Vitória, aqui também no estado do Espírito Santo, e que fala um pouco sobre a importância desse programa. Vamos assistir aos vídeos que os irmãos enviaram. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu me chamo Thales Gastaldi e falo aqui de Vila Velha, Espírito Santo, acerca do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Esse programa maravilhoso que tem trazido não apenas o conhecimento do contexto histórico, mas principalmente aquilo que importa para as nossas vidas, que é o conhecimento do profético. Aqueles que são os mistérios que o Espírito Santo tem revelado à igreja nesta última hora, através da vida desses nossos pastores queridos, através do programa Anunciando o Evangelho Eterno, podemos dar glórias a Deus por esse alimento espiritual que o Senhor Jesus tem proporcionado para nós nesses últimos dias. Amém? Glórias a Deus. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Vinícius Pessoa, eu sou da Igreja da Praia do Canto, em Vitória, no Espírito Santo. E o programa Anunciando o Evangelho Eterno tem sido uma fonte de bênção, uma fonte de experiência para mim, para a igreja e para toda a obra do Senhor, porque através desse programa nós podemos nos aprofundar mais no estudo e no conhecimento da Palavra de Deus. Através do quadro Lições do Manaim, nós podemos ter um alcance maior daquilo que são os mistérios da parte do Senhor para a vida da igreja. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado aos irmãos que enviaram o vídeo, ou os vídeos, né? Cada um enviou ali o seu vídeo para nós falando sobre o programa. E eu quero dizer para você o seguinte: todas as mensagens que são enviadas a gente recebe, a gente lê, e algumas, naturalmente, a gente não pode colocar todas, algumas a gente coloca aqui no programa Anunciando o Evangelho Eterno, aqui dentro do quadro Lições do Manaim, e você pode e deve enviar a sua participação, seja em vídeo, como os irmãos que acabamos de passar, os vídeos deles, seja por escrito. E como é que você vai fazer isso? Tem um QR Code que está aparecendo aí na tela, e você pode apontar o seu celular, a câmera do seu celular para esse QR Code, vai ser redirecionado para uma mensagem de WhatsApp, e nessa mensagem você pode mandar uma mensagem por escrito ou pode gravar também um vídeo e mandar para a gente um vídeo aí no máximo de 30 segundos falando sobre a importância do programa Anunciando o Evangelho Eterno, sobre a importância do quadro Lições do Manaim para a sua vida, para o seu lar, para o seu entendimento, a sua compreensão da doutrina. Amém? Muito bem. Vamos então entrar com o nosso tema de hoje. Quando a gente olha para o projeto de Deus, a gente vê ali o Velho Testamento, todo o tempo que o Senhor esteve ali com Israel, depois o Senhor Jesus veio, realizou o seu ministério, morreu na cruz, ressuscitou, o Espírito Santo é derramado e a gente tem uma história de mais ou menos 2000 anos da igreja. Mas o momento que nós estamos vivendo, ele tem uma importância muito grande dentro desse projeto, ele é marcante dentro desse contexto do projeto de Deus, projeto de salvação de Deus para o homem. Qual a importância, então, da gente entender, do irmão que está nos assistindo, entender o momento atual? Bem, antes de mais nada, a gente tem que destacar que quando a gente fala da operação do Espírito Santo, ou da obra do Espírito Santo, ela teve início lá no Pentecostes, quando houve o derramamento do Espírito Santo. E isso aconteceu 50 dias
depois da ressurreição do Senhor Jesus. Agora, a obra no nosso meio, ela teve início há 53 anos, não é? Quando Deus começou a realizar essa obra nesse nosso meio, nós nos reunimos, passamos a nos congregar e com uma mensagem que tem uma ênfase, não é isso, Daniel? A grande mensagem desta hora, deste momento, é exatamente o nome pelo qual o Senhor nos deu por revelação, né? Que é Maranata, o Senhor Jesus vem, né? O Rei vem. Essa é a grande mensagem deste momento, né? Vamos ver um texto da Bíblia que tem essa expressão, para que vocês possam falar um pouquinho, discorrer um pouquinho sobre ele. É o texto que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 22, que está aqui e que diz o seguinte: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, Maranata. Qual é o entendimento que a gente tem desse texto e a aplicação dele dentro disso que você falou, Daniel? O Senhor Jesus vem. Bem, o entendimento da palavra neste momento é muito diferente daquilo que nos trouxe até aqui. A maior necessidade do crente hoje, agora, é exatamente entender e alcançar o entendimento daquilo que é profético, daquilo que está na palavra de Deus em relação à salvação e em relação ao momento profético que nós vivemos, que é o momento que antecede a volta do Senhor Jesus. Por isso que nós podemos afirmar que, é claro, cada país, ou acho que todos os países do mundo, exigem das suas entidades, instituições, um registro, um nome, como aqui no Brasil. Então a Igreja Cristã Maranata tem um nome, porque o país exige, tem os seus registros, tudo aquilo que é da lei, que a lei do nacional requer. Agora, muito mais do que isso, e daí, dentro do que o Daniel falou, e trazendo, revisitando esse versículo que você acabou de ler, Josias, esse nome Maranata é uma incumbência que Deus nos deu de pregar que Jesus vai voltar. É uma responsabilidade. Uma responsabilidade. E nós não podemos fugir dessa responsabilidade que nos foi dada por Deus Pai. Mas quando que isso vai acontecer? Nós não sabemos, mas nós estamos pregando e vamos continuar a anunciar. Por quê? Porque é o momento profético atual. E aí volta o que você, Josias, falou há pouco, logo na abertura. Nós estamos, ou temos a necessidade de entender o momento atual. E muitas pessoas até, às vezes perguntam assim, mas como que vocês sabem que é o tempo da volta de Jesus? Então eu pergunto para vocês, você, o senhor, a senhora, né, que nos assiste, como que você sabe que é primavera? Porque nascem as flores. Ninguém precisa dizer, sair gritando, é primavera. Porque o próprio tempo, a estação mostra que é primavera. Então, para este momento profético da volta de Jesus, a palavra de Deus, não é a Igreja Maranata, a palavra de Deus aponta, registra sinais e avisos diversos. São evidências. Evidências que estão cumpridos já neste tempo. Amém. E a palavra do Senhor diz o seguinte: quando virdes estas coisas acontecerem, esses sinais, então, não era daquela época. Quando virdes, é para o futuro. É para o futuro. Olhai para cima, porque a vossa redenção, a salvação, está próxima. Agora, o dia e a hora, ninguém sabe, diz a palavra. Então, essa expressão Maranata, que dá nome à nossa instituição, à nossa igreja, a igreja da qual fazemos parte, é um aviso, é um alerta
Uma proclamação. É uma proclamação. proclamação. É uma responsabilidade nossa fazer essa proclamação. Exato. Mas Não é uma mensagem nossa, é uma mensagem exclusiva nossa, é da da Bíblia. palavra. A mensagem da Bíblia. palavra. Exatamente. Isso aí. Mas é importante, e aqui está o nosso papel, entendo eu, que as pessoas que nos assistem percebam essa mensagem e estejam atentos a esse momento profético. Eu vou pedir mais um texto da palavra, que está em Mateus 24, 44, que é um alerta do Senhor para isso. Diz assim: por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Vocês falaram aqui que os sinais dão esta percepção, né? Então, uma criança, por exemplo, na escola, ela aprende que no período da primavera, para usar um exemplo que você deu, Daniel, é o período em que as flores brotam. Então ela aprende isso, ela vê. Então quando ela vê isso acontecer na prática, ela tem essa certeza. Olha, aquilo que eu aprendi na escola é verdade, né? Está acontecendo de fato. Estamos na primavera. Estamos na primavera, né? Então a Bíblia, ela fala profeticamente sobre esse momento. Você já começou, inclusive, a abordar isso aí. Então como é que a gente pode discutir isso, histórias, fatos proféticos na palavra, e essa aplicação para que nós tenhamos a certeza que estamos vivendo esse momento da volta de Jesus? A Bíblia, observe, apresenta muitas histórias e fatos, correto? A começar pela criação do mundo, pela criação do homem, passa pela história do povo de Israel, onde nessa história há reis, há profetas e sacerdotes. Depois vem o Novo Testamento, que é o ministério, né? O exercício do ministério do Senhor Jesus. A partir da sua morte e ressurreição, a dispensação do Espírito Santo. Amém. E a partir daí, o estabelecimento da igreja fiel e da doutrina. Então muitos... E pode a pessoa perguntar, mas essas histórias tão diversas, né, e distantes no tempo entre si, será que seriam fatos isolados, desconectados? De forma alguma. Numa análise racional, pode até parecer que os diversos assuntos da Bíblia são desconexos, mas na verdade é que, muito ao contrário, tudo na Bíblia, não é isso, Sérgio? Do Gênesis ao Apocalipse, está inserido numa linha dentro de um contexto profético. E aí, nós podemos citar uma expressão que tem pautado os nossos estudos da Escola Bíblica Dominical nas últimas semanas e, é claro, também o programa, o quadro Lições do Manaim, os mistérios de Deus. Porque o Daniel, o Josias e todos acabou de dizer dos fatos, das histórias da Bíblia ao longo dos séculos, até de milênios. Não é? E ele afirmou, né, nada está isolado, nada está desconectado um com o outro. Como solto, né? Não está solto. Como é que nós podemos chegar a essa compreensão? Descobrir isso, que nos leva, como Daniel acabou de fazer, a afirmar com tanta veemência o que ele acabou aqui de comentar. Mistérios de Deus que estão encobertos, porém, totalmente à disposição da igreja, do crente, através da revelação do Espírito Santo. E nós poderíamos aqui citar muitos exemplos. Diversos exemplos. Eu acho que são incontáveis, centenas, talvez milhares, enfim. Você pegar a Bíblia, vai pensando uma coisa a outra, tudo tem um propósito principal: revelar Jesus. Mostrar o mistério de Deus ao longo do tempo, que é o Senhor Jesus. Exatamente. Por exemplo, né? Podemos pegar um exemplo. Abraão, Isaac e Cordeiro, que substitui Isaac. Você está falando daquele episódio
que Abraão leva Isaac ao monte. Deus pede Isso. a Abraão que imolasse, né? Que oferecesse Isaac. Sacrificasse seu filho, né? Até isso mesmo. E ali há um contexto ali que é profético. Até antes de falar dessa profecia, Abraão já era extremamente idoso, a sua esposa Sara também. Não, e outra coisa, Sérgio, olha como é que Deus, ele não age pela lógica. Ele prometeu fazer de Abraão uma grande nação. Certo? Sem ele ter filhos. Sem ele ter filhos. A esposa estéril. 75 anos já de idade. A esposa estéril. E ele diz, farei de ti uma grande nação. Quer dizer, as promessas de Deus, elas muitas vezes, elas vão de encontro à lógica, de encontro à razão. Por isso que as coisas de Deus são através da fé. Amém. O mistério também você só descobre pela fé. E aí eu acho que aí nasce o filho, então, por um milagre, Isaac, ele já um rapazinho, chega o momento que Deus requer de Abraão. Você vai sacrificar o rapaz, o seu filho. 25 anos. Demorou. A promessa. A gente tem um material, vamos mostrar aqui o mapa para que as pessoas que nos assistem entendam. E depois do mapa eu vou trazer aqui um verso da Bíblia. Que foi a região Exatamente. que isso aconteceu, ok. Isso. A gente sempre vai em direção ali à região de Israel, nós temos Jerusalém. Esse é o mapa atual, né? Esse é o mapa atual, tá? Jerusalém, e nós temos aqui o Monte do Templo, né? Onde está o templo hoje em Jerusalém. Fala um pouquinho, Sérgio, sobre isso. Lá no livro de Gênesis, há a descrição que Abraão, quando Deus requereu dele o sacrifício do filho, isso se deu na terra de Moriá. E Abraão subiu o monte, à época conhecido como Monte Moriá, que vem a ser, segundo registros históricos, exatamente, ou que veio a ser o lugar onde foi construído o templo, depois destruído, mas que hoje estão lá as ruínas. Onde Abraão se preparou para sacrificar Isaac e o anjo bradou, não faças tal, Abraão. E o cordeiro apareceu, surgiu. O filho perguntou, tem tudo pronto para o sacrifício, onde cadê está o cordeiro? Vamos ler o texto, está em Gênesis capítulo 22, verso 8, né, vai ser colocado aqui agora. Gênesis 22, 8 diz assim: E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Porque diante da pergunta de Isaac, do filho, o pai, pela fé, respondeu isso sem saber. Ele estava pronto. Não, e Abraão era um extraordinário mesmo, porque a Bíblia diz que foram 2 servos, né? Uhum. Acompanhando ele e Isaac. E ele falou assim, ficai aqui porque eu e o menino subiremos, adoraremos e retornaremos e voltaremos. Mas a ordem de Deus para ele, quando ele saiu da casa dele, era sacrificar o menino. Então, para Abraão, obedecer a Deus, mesmo sacrificando o seu filho, que maravilha, era uma adoração. E observe que extraordinário a vida de Abraão como exemplo para todos nós com relação à fé, porque a confiança dele era tanta em Deus que ele sabia que Deus, se quisesse, poderia depois ressuscitar. Exato, mesmo não havendo nenhum registro de ressurreição até aqueles dias. Foi quando o anjo bradou para Abraão não fazer aquilo e apareceu um milagre, uma operação de maravilha, um cordeiro. Quer dizer, eu vou falar uma parte e vou pedir a Daniel para completar. Deus poupou o filho de Abraão. Isaac foi poupado. Abraão foi poupado da sua dor. Não é isso? O filho da morte. Exatamente. Mas Deus não poupou a ele mesmo. Amém. E ele deu seu filho, o Cordeiro de Deus, para morrer por todos nós. Interessante que diz a palavra que Abraão tinha o cutelo e o fogo. E Isaac levava o lenho. Eles subiram o monte com Isaac levando o lenho. Era profético? Onde está o profético?
eu te pergunto, onde está o profético? Para mostrar que está tudo conectado. Quem subiu o Calvário levando o lenho? Quem subiu o Calvário levando a cruz, que era de madeira? O Senhor Jesus. Glória a Jesus. Tudo aquilo era profético. Não é? Só que lá, no alto do monte, quando Abraão levanta o cutelo, que não é fácil não, falar é fácil, né, rapaz? Mas O pai fazer isso. aí o anjo bradou, Abraão, não faças tal. Né? Aí apontou o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Deus proveu mesmo. 2000 anos depois, Deus proveu o cordeiro lá no Calvário. Glória Para a nós. Para nós. Mas não poupou a dor dele, de Deus Pai, Não poupou. e a morte do E seu a filho. morte do seu filho. Glória a Jesus. Muito bem. Vamos trazer agora para aquilo que tem sido abordado nas últimas edições do programa e que tem sido objeto de estudo na Escola Bíblica Dominical. A gente fala muito sobre a Escola Bíblica Dominical, porque esse é o evento, é a programação base, né, para tudo aquilo que a gente aprende na Igreja Cristã Maranata, do ponto de vista doutrinário. Por isso a importância da Escola Bíblica Dominical e por isso a gente volta a esse assunto sempre aqui no programa. Mas a gente tem falado do primeiro milagre que Jesus realizou numa festa de casamento num lugar chamado Caná da Galileia. E o ponto central desse milagre foi a transformação de água em vinho. Eu vou ler um texto da palavra do Senhor agora que fala sobre isso, está em João capítulo 2, verso 9, que relata, que registra isso, para que vocês falem um pouco sobre esta operação e o seu significado. A Bíblia diz assim: e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Muito bem. Por que este milagre? Por que Jesus começou, e a Bíblia fala isso, que ele começou as suas ações, começou ali a realização do seu ministério, as suas operações de maravilhas, com esse milagre? Por que isso? Qual o significado profético para nós? Tudo se dá a partir do vinho. E Jesus, depois, logo antes de ser preso, de ser levado à cruz, derramar o seu sangue, ele celebrou uma ceia com seus apóstolos. E ele tomou o cálice de vinho e disse assim: este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. E dali ele fala do derramamento do seu sangue, que anunciava já profeticamente, né, Daniel, um outro derramamento. Exatamente, apontava para o derramar do Espírito Santo no Pentecostes. Então, observem, por que a transformação da água em vinho? Correto? Qual o significado profético do vinho? Então, você falou aqui, né, que Jesus, na ceia, né, logo antes dele ser preso, ele comemora a Páscoa e pega o cálice com vinho e dá para todos beberem. E diz: este sangue é o sangue da nova aliança, do Novo Testamento, do Novo Pacto. Então, a partir dali, o Velho Testamento ia ficar para trás e Jesus estava inaugurando, então, o Novo Testamento. Amém. O Novo Pacto, através daquela comemoração onde havia o pão e havia o vinho. O vinho ali, então, pelo texto que vocês apresentaram aqui, ele prenunciava que o sangue de Jesus seria derramado na cruz, não é isso? Já profetizando também, Daniel falou, Exatamente, do derramamento do Espírito Santo, que é a figura indispensável no projeto de salvação e na bênção na vida do homem. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Porque a alegria da festa, de casamento, das bodas, não estava na água. Era o vinho. A alegria estava no vinho, na presença do vinho. Então, na festa da salvação, Amém. a festa da salvação, não é? A alegria não está só no batismo. Batismo nas águas. Não. A alegria da salvação
ela está na operação, na ação do Espírito Santo. No cálice, isto é, no coração do homem, cheio do vinho do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem batiza, né? Batismo com o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dirige, quem sustenta, transforma o homem, vai operando as libertações, traz os dons espirituais. E outra coisa, vou perguntar uma coisa para você e para Josias aqui. Observe, que coisa interessante. Às vezes, muitos aqui não observaram esse detalhe também. Você pega o Evangelho de João, você lê o Evangelho de João, você observa ali 12 lições ou 12 aulas do Senhor Jesus, observe, para os apóstolos, os discípulos. Sobre quem? Sobre o Espírito Santo. Amém. Por quê? Porque eles eram judeus. Os apóstolos não eram judeus? Então eles nasceram, foram criados, eles conheciam Yahvé, Jeová, conheciam, viu falar, por causa da lei, dos profetas. Eles ouviram falar, sabiam do Messias? Sabiam do Messias, que era Jesus, estava diante deles. Mas eles nunca ouviram falar do Espírito Santo. Eles não sabiam quem era o Espírito Santo, correto? Eles não conheciam o Espírito Santo. O que o Senhor Jesus então fez, Sérgio, Josias e todos que nos assistem? Qual foi a última recomendação do Senhor Jesus? Ele ressuscitou, ele aparece aos discípulos. Então eu te pergunto, qual seria a última recomendação, Josias, Sérgio, que você daria a um filho seu, um ente querido, se você fosse ficar agora muitos anos sem vê-lo? Você, eu e qualquer um ia passar para eles aquilo que era mais importante para você. Amém. Então o que o Senhor Jesus orientou para os discípulos? Qual foi a última recomendação dele? Dele ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto venha o Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Amém. Santo. Então, olhem, observem, queridos, observem a importância do Espírito Santo no projeto de Deus. Amém. Que é quem revela os mistérios. É quem revela os mistérios. É tão importante, se vocês não observarem, pode observar, pega o Evangelho de João e lê. Há 12 lições, 12 aulas que o Senhor Jesus dá aos discípulos, aos apóstolos, só sobre o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o elemento, é a pessoa da Trindade fundamental neste momento que nós vivemos para revelar os mistérios e mais, diz a palavra, estais selados. Amém. Com o Espírito Santo da promessa. Então, Sérgio Josias, o homem, preste atenção. Você compra um imóvel, tá certo, Sérgio? Vou dar um exemplo aqui. Se não for didático, vocês podem me corrigir. Você compra um imóvel, tá certo? Você paga um imóvel, a Caixa Econômica Federal lá, 30 anos, um exemplo. Pagou a última parcela. Ele é seu de direito? É. Não é de fato ainda. Por quê? Porque falta o selo. Falta o selo do cartório. O registro. Falta o registro. Então o homem, observem, o homem só é propriedade exclusiva de Deus, isso é importante demais, quando ele é selado com o Espírito Santo da promessa. E aí, até antes de passar para o Josias, eu acho que o nosso tempo está terminando, que a gente vai se entusiasmando. O Sérgio fica entusiasmado. Não, é porque você falou da última recomendação de Jesus e nós estamos aqui falando do primeiro sinal operado por ele. Isso. Então ele abriu o ministério dele apontando com o Espírito Santo. Exatamente. E ele fechou a instrução para a igreja com o Espírito Santo. A importância do Espírito Santo é extraordinária. Amém. Glória a Deus. É interessante porque a gente está falando aqui sobre o derramar do Espírito Santo, o início da história da igreja, a importância do Espírito Santo na vida do homem para ele descobrir os mistérios. E o apóstolo Pedro, na festa de Pentecostes, naquele dia de Pentecostes, quando ele, cheio do Espírito Santo,
ele toma a palavra ali e transmite a primeira grande mensagem de salvação desta obra, né, desse projeto maravilhoso. No livro de Atos, capítulo 2, verso 17, a gente tem esse texto aqui, Atos 2:17, ele diz o seguinte, esse texto diz o seguinte: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então nós temos aqui Pedro, o apóstolo Pedro, citando o profeta Joel, né, e trazendo esta expressão para que todos entendessem a operação do Espírito Santo nos últimos dias, ou seja, no preparo da igreja para esse momento. Que comentários que vocês podem fazer desta palavra, desse texto? Na verdade, o derramamento, a obra, a ação do Espírito Santo, tudo isso sempre acompanhou a igreja ao longo da história. É bem verdade que em alguns momentos, pessoas, até no meio ou dentro no seio da igreja fiel, se desviaram, enveredaram para o lado da razão, até de filosofias, e deixaram a bênção do Espírito Santo. Mas sempre houve um remanescente fiel e o Espírito Santo continua a operar e realizar a sua obra gloriosa. E observem que o texto lá de Atos, se referindo lá ao profeta Joel, o resultado, olha só, o resultado do derramar do Espírito Santo no coração do homem, do cálice do homem, do coração do homem, ser cheio deste vinho, desta bênção do Espírito Santo, é que ele passa, ele começa a transcender, ele alcança os mistérios agora. Amém. Porque quando ele fala ali de dons, de visões, de sonhos, de revelações, de profecia, são os mistérios. Glória a Deus. São os recursos que Deus usa para revelar seus mistérios. Então, o alcance desses mistérios é só através desta bênção do derramar do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos voltar agora para as bodas de Caná. João 2:7, Evangelho de João, capítulo 2, verso 7, a gente de fato está com o tempo bem adiantado, a gente já está fechando aqui. João 2:7, onde a gente vê ali a orientação do Senhor e os efeitos da obediência. Diz assim: disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. A gente tem aqui uma imagem de talhas que eram usadas, vocês podiam depois comentar, falar um pouquinho sobre essas talhas, o que estava acontecendo na festa ali, acabou o vinho, a gente tem tratado disso aí, né? Então, Jesus orientou que fossem cheias de água, foi o texto que nós lemos, e quando o mestre Sala vai experimentar, o vinho era de melhor qualidade do que tinha na festa. A água tinha se transformado. A água tinha se transformado. Estão aí as fotos ou a ilustração mostrando uma talha daquela época e algo assim fundamental, além daquilo que nós já comentamos, acabou o vinho, acabou a alegria, profeticamente não tem a alegria da salvação, a alegria do Espírito Santo. Só um ritual, né? Só um ritual. Mas chama a atenção que quando Jesus disse enchei de água as talhas, houve uma pronta obediência. Ninguém questionou, mas para quê? Está faltando água? Alguém pediu água? Não, vamos obedecer. Ou seja, quando o homem, e daí a operação do Espírito Santo tem que ser soberana no nosso meio. Eu podia ter perguntado, né? Mas encher de água para quê? Né? Qual o objetivo disso? Então, a pronta obediência do homem hoje ao governo do Espírito Santo, da mesma forma que lá gerou o efeito da transformação da água em vinho, para que a festa se mantivesse dentro do seu objetivo. Hoje, quando o homem obedece, há uma festa. A festa da salvação, a festa do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais. Ou seja, em vez de uma religião, liturgia, um ritual, nós temos a operação poderosa, não é, Daniel? Do Espírito Santo. O milagre, ou os milagres, eu vou dizer, né, como nós estamos no tema
não é desse momento, né, que o Senhor tem nos mostrado. Os mistérios só se descobrem, o milagre só acontece na obediência à palavra Amém. de Jesus. Glória a Jesus. Daniel, nosso tempo está encerrado, mas a gente sempre pede para você dar uma palavra para a pessoa que está nos assistindo agora, né? É uma aplicação daquilo que nós discutimos aqui na vida da pessoa que está nos assistindo. Quando o homem permite que o Espírito Santo encha o seu coração, o milagre acontece. A começar pelo milagre da salvação, através da fé em Jesus, que é o maior de todos e o mais importante. É por essa razão que a igreja fiel, ela vive aos pés do Senhor Jesus, cheia do bom vinho, isto é, do Espírito Santo. Se o Espírito Santo, querido, meu amado, senhor, a senhora, não estiver na sua vida, não há valor. Entramos agora no momento do milagre. Amém. No momento da revelação daquilo que está oculto, do segredo, do mistério. É o batismo com o Espírito Santo, são os dons espirituais, é o poder do sangue de Jesus, é a palavra revelada, é a esperança viva no nosso coração. Maranata, o Senhor Jesus vem. Glória a Jesus. Muito bem. Nós vamos agora trazer dois comentários que foram enviados, duas participações que foram enviadas acerca desse assunto. E nós, quando apresentamos essa proposta, e você vai ver agora um QR Code que está aparecendo aí na tela, você pode também falar sobre o próximo programa. A gente avisa o tema que nós vamos estudar, repito, está vinculado à Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, e você vai ter um texto, a proposta do assunto, e você vai fazer o seu comentário, nós vamos ler todos, trazer alguns aqui no ar. Nós vamos mostrar agora a participação de Moacir Belchior. Ele é de Recife, no estado de Pernambuco, e ele diz o seguinte: o primeiro vinho apontou profeticamente para o Pentecostes, já o bom e melhor vinho é para essa última hora, que antecede ao arrebatamento. A festa já começou e vai continuar na eternidade. O noivo já pode vir, pois a igreja está pronta. Amém. É a participação de Moacir Belchior, de Recife, Pernambuco. Temos também Cibele Cristina, ela é de São Paulo, capital. Ela diz o seguinte: faltou o vinho na festa, ou seja, faltou a alegria do Espírito da salvação. Sem a festa da salvação e a alegria do Espírito, o que se tem é apenas um cristianismo sem revelação. O autor da salvação, o Senhor Jesus, é quem realiza o milagre. Obrigado, Cibele Cristina, de São Paulo, capital. E voltando a repetir aqui, o QR Code que está aí na tela, você pode apontar a câmera do seu celular. Ele é diferente daquele QR Code do começo, tá? Aquele é para você falar sobre a importância do programa, esse é para você falar sobre o assunto que nós vamos tratar na próxima edição, na próxima semana. A gente está chegando então ao final desse quadro de número 100, né? Mais uma vez, obrigado aos companheiros por estarmos juntos, termos a oportunidade de estarmos juntos aqui tratando dos assuntos do Senhor. É um prazer, Josias, a paz do Senhor Sérgio, a paz do Senhor a todos queridos. Glórias a Deus, também uma bênção e a paz do Senhor a todos. Muito bem. Na edição anterior do quadro Organização e Método, a doutora Késia Nunes começou a abordar um tema muito interessante: a concepção de mundo à luz da Palavra de Deus. Hoje, dando continuidade a este tema, ela vai ampliar essa percepção apresentando referências bíblicas. Nós cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nesse episódio, vamos prosseguir com o tema Concepção de Mundo com base bíblica. E perguntamos a você que nos assiste: qual o benefício dessa discussão para as nossas famílias? Nós destacamos 3 benefícios principais. O primeiro é se posicionar e orientar nossas famílias dentre as diferentes referências. A concepção de mundo bíblica nos orienta que fazemos parte de um projeto que não foi criado por nós, mas que nos dá propósito neste mundo e para além dele, no porvir, com a vida eterna que há em Jesus.
também nos ajuda a posicionar a referência que tomamos para as principais questões que afetam a humanidade historicamente e orientar os nossos filhos à luz da palavra do Senhor. E que perguntas são essas? No quadro, nós vimos que para cada pergunta há uma resposta bíblica, mas há muitas respostas de outras concepções. Ou seja, uma verdade bíblica e outras muitas verdades que formam concepções, histórias, culturas, cinema, literatura e arte. E quais são elas? Deus existe? Sim. Qual a origem da vida? Em Deus. Para que fomos criados? Para adorar a Deus. Quem somos? Criação de Deus. Para onde vamos? Para a eternidade com Deus. Essas questões lhe parecem simples, mas não são para todos. Temos uma referência sólida e segura do que assumimos como verdade com a palavra do Senhor. A Bíblia é a nossa referência de fé e de prática, mas esse não é o cenário do nosso país. Estudos de diferentes áreas do conhecimento, das ciências, da saúde e sociais indicam que a ausência de respostas para perguntas como essas promovem desilusão, depressão, ansiedade, frustração e até a morte. Antes mesmo da pandemia agravar esse quadro, pesquisas mostravam alto índice de transtornos na população. Nós estamos chamando a atenção das famílias para esse tema e para esses dados para que a nossa família não amplie essa estatística. Esses dados são um alerta para nós e mostram a importância de conversarmos com nossos filhos sobre diferentes assuntos. Não podemos perder nossos filhos. Não há família que subsista a um mundo sem referências. A ideia não é esconder o assunto dos filhos, mas prepará-los para serem definidos na sua escolha ao enfrentar outras narrativas quando não estiverem conosco. O segundo benefício é compreender as características desse projeto e o seu compromisso com ele. A família é um projeto do Senhor, foi Ele quem instituiu. Ele não nos chamou para criar, mas para desenvolver esse projeto em obediência à sua orientação. Não podemos perder a oportunidade de consolidar o projeto que o Senhor nos confiou. Assim, é importante não confundir casa com família. A casa pode ser lugar de descanso, mas família não. Ela é de acolhimento, mas de muito trabalho. Precisamos estar atentos às diferentes demandas que mudam a cada ano e exigem a nossa mediação qualificada. Em nossos modos de falar e orientar, sempre devemos nos questionar sobre o impacto de nossa postura diante do projeto do Senhor, do nosso compromisso e responsabilidade. Afinal, o que Ele nos confiou que só nós podemos fazer por nossas famílias? Qual a função que só cabe a nós, com nossos companheiros, com nossos filhos, com nossos familiares? Há alguma orientação que estamos dando que pode trazer prejuízos na caminhada de nossos filhos, na maturidade que eles têm agora? O estudo do livro de Josué tem sido precioso para termos esse senso de continuidade de um projeto em andamento, e a família traz essa mesma exigência. O texto em Josué nos convoca a trabalhar com esforço, sem sermos ingênuos ou românticos. O Senhor alertou que a tarefa era dura, exigia trabalho com fé. Esforça-te, tem bom ânimo. Ouça a voz do Senhor. Há um rio para ser atravessado, há uma geração para passar esse rio, há uma promessa a ser conquistada. Assim, chegamos ao terceiro benefício dessa discussão, que é fortalecer a fé em nossa casa. A fé vem pelo ouvir da palavra, com dedicação à sua leitura, oração, intimidade com as orientações do Senhor, aconselhamento bíblico dos pais com os filhos, muita conversa para que a nossa referência seja sempre o Senhor e para conhecer e praticar o Evangelho. A fé vem da eternidade, é dom de Deus, é o mistério da operação do Espírito Santo que move a obediência de nossa família e garante nossa permanência no projeto do Pai. Irmãos e irmãs, onde está o nosso coração, está o ensino que damos aos nossos filhos, o modo como nos relacionamos em família
e a nossa fé. Então, não vamos perder o foco de nossa referência de fé e prática. A nossa concepção de mundo é bíblica. Assim, estamos convertidos à palavra com os nossos corações, mas também voltados, convertidos para ela com nossos pensamentos e ações. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus. E a tia Janaína continuará hoje com o ensino do louvor Quando Israel Saiu do Egito. Ela vai ensinar o arranjo instrumental na escala de Fá desse louvor. Então, pegue o seu instrumento e vamos aprender. A paz do Senhor Jesus. Não nos cansamos em glorificar o nome do Senhor pelo que o Espírito Santo tem feito no meio dos louvores das classes. E hoje, as participações, nós vamos assistir uma bandinha, fruto dos ensinos do quadro Perfeito Louvor, como também alguns adolescentes que nos testemunharam da grande alegria em servir ao Senhor. Glória a Deus! Essa é a bandinha da igreja de Mata da Serra, Serra Espírito Santo. As adolescentes Esther, de Juiz de Fora, e Radassa, de Brasília. Que maravilha! Glória a Deus! Na aula passada, a tia comentou sobre um arranjo instrumental que tem no meio do louvor quando Israel saiu do Egito. E para nós tocarmos esse arranjo, precisamos aprender a fazer a escala de Fá maior. Isso para nós alcançarmos as notas com mais facilidade. Vamos lá, então? Aqui está a posição da escala de Fá maior no teclado. Observe. Começa a primeira notinha branca do grupinho das 3 pretas. Fá, Sol, Lá. Temos a nota Si bemol, que é a última do grupinho das pretinhas. Depois, Dó, Ré, Mi, Fá. Agora nós vamos ver a escala na pauta. Vamos lá? Aqui nós temos a clave de Sol, que é tocado com a mão direita. E aqui a tia colocou as notas da escala de Fá maior. Vamos ler. Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. Agora vamos entoar. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Observa que a tia colocou aqui em cima o dedilhado. Isso para facilitar a passagem. P de passagem. E olha, nós não vamos passar no terceiro dedo. Nós vamos passar no 4º dedo na nota Si bemol. Agora vamos ver como vai ficar no piano. Mãozinha arqueada, bracinho retinho, todos os dedinhos arqueados. E vamos lá. Aqui está o Dó central. 2 pretinhas, Dó central. Dó, Ré, Mi, Fá. Vamos colocar o polegar, primeiro dedinho no Fá. E vamos. Fá, Sol, Lá, Si bemol. Passou agora, polegar por baixo. Dó, Ré, Mi, Fá. Vamos de novo? Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. E nós vamos tocar cada vez um pouquinho mais rápido, com outro andamento, cada vez mais rápido, assim.
E também nós podemos fazer de forma descendente, descendo. Agora a gente vai passar subindo, ascendente e descendo, descendente. Atenção, dedinho no Fá. Agora vamos combinar de vocês treinarem bastante. Pode até nos enviar o seu vídeo com a escala. Isso para na próxima aula aprendermos este novo arranjo. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Quando Israel saiu do Egito, Israel cantou, cantou. O Senhor é a minha força. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. E farei uma habitação. Ao Senhor também louvarei, porque é a minha salvação, meu refúgio, minha fortaleza. E farei uma habitação no meu coração. Quando Israel saiu do Egito, Israel cantou, cantou. O Senhor é a minha força. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. E farei uma habitação. Ao Senhor também louvarei, porque é a minha salvação, meu refúgio, minha fortaleza. E farei uma habitação no meu coração. Quando Israel saiu do Egito, Israel cantou, cantou. O Senhor é a minha força. Jesus começou a operar os milagres do seu ministério em uma festa de casamento numa cidade chamada Caná da Galileia, numa região também conhecida como a Galileia dos Gentios, que ficava ao norte de Israel. Mas há algo muito interessante nesse episódio. Tudo aconteceu ao terceiro dia. Hoje, na aula para as crianças intermediárias e adolescentes, a professora Fátima Malavasi vai falar sobre um assunto que tem como título A Igreja Vivendo o Terceiro Dia. Minha casa firme está. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, em especial as crianças intermediários e adolescentes. Neste mês, estamos estudando, conhecendo o mistério do Evangelho de Cristo. E nossa aula é A Igreja Vivendo o Terceiro Dia. Nós vamos ler o texto que está no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1a, que diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Hoje nós vamos estudar acerca do primeiro milagre de Jesus e vamos ver que profeticamente aquele milagre representava muito mais do que uma bênção para aquela família. Vocês lembram que profético é aquilo que ainda vai acontecer. A palavra de Deus nos ensina para esta vida, mas acima de tudo, para a vida eterna. A palavra de Deus mostra o plano de salvação que Deus preparou para o homem, mas mostra também o juízo que virá sobre este mundo. Como já aprendemos, em Caná da Galileia, ao terceiro dia,
fizeram uma festa de casamento e convidaram Jesus. Naquela época, não podia faltar o vinho nas festas de casamento. O vinho representava a alegria, mas aconteceu algo muito triste naquela festa. O vinho acabou. Imaginem que situação difícil para os noivos e sua família. Sem vinho, a festa terminaria. Mas quando Jesus soube que o vinho acabou, Jesus operou o milagre e transformou a água em vinho. Jesus chamou os serventes que trabalhavam na casa e mandou que eles enchessem de água 6 potes grandes, que eram chamados de talhas, e eles encheram até em cima. Então Jesus falou: tirai um pouco e levai ao mestre-sala, que era a pessoa que cuidava de todos os detalhes da festa. E quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele disse ao noivo: todos costumam servir primeiro o vinho bom e no final servem o vinho comum, mas você guardou até agora o melhor vinho. Queridos, qual o mistério que Deus quer nos ensinar através desse primeiro milagre de Jesus? Que as bodas representam a união do noivo Jesus com sua noiva, que é a igreja fiel. O começo da festa se deu no 3º dia e Jesus ressuscitou quando? No 3º dia. Ele subiu ao céu e derramou do seu Espírito Santo. O vinho nos fala do Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja e continua sendo derramado até hoje, trazendo alegria, comunhão com o Senhor e com os irmãos. O Espírito Santo é derramado nos corações dos fiéis, enchendo-os com a alegria da salvação. Mas, com o passar do tempo, muitos deixaram a palavra de Deus e o vinho acabou. Deixaram de ouvir a voz do Espírito Santo e permitiram que ensinos do mundo entrassem no meio da igreja. Então, essa igreja infiel deixou de ter a presença do Espírito Santo e assim perdeu a alegria da salvação. Nos nossos dias, muitos estão com os corações vazios e não ouvem a palavra de Deus. Outros ouvem, mas não praticam os ensinos. As 6 talhas vazias representam corações vazios, sem a presença do Espírito Santo. E você, seu coração está cheio do Espírito Santo? Hoje Jesus quer encher o seu coração do Espírito Santo. Hoje Jesus quer abençoar a todos. O melhor vinho nos fala das maravilhas que o Espírito tenha operado nesse tempo em que se aproxima a volta de Jesus. Em cada culto, cada escola bíblica, nós vivemos uma festa na casa do Senhor, aprendendo a palavra de Deus, e assim vai acontecendo a salvação, vai acontecendo a libertação, curas e grandes maravilhas no meio da igreja. Jesus vem buscar uma igreja cheia do Espírito Santo. Por isso, devemos ser fiéis nas orações todos os dias, até o grande dia do nosso encontro com o Senhor Jesus. Aí nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Amém, queridos? A paz do Senhor. Quero ser fiel a ti, Jesus, fazer sempre a tua vontade, guardar a tua palavra, que é luz e vida para o meu caminho.
Em todas as edições do programa Anunciando o Evangelho Eterno, nós sempre lembramos de um projeto maravilhoso, com resultados cada vez mais notáveis, e que você também pode se beneficiar dele. É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. É simples participar. Você terá apenas que fazer uma ligação que é gratuita e que pode ser feita sempre que você precisar. Para este número que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. A pessoa que vai te atender vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida e vai orar por você. E tudo isso totalmente gratuito. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí ao lado do número e seu aparelho será redirecionado para esta ligação. E mais, não vamos te pedir qualquer contribuição financeira, nem mesmo oferta. É tudo de graça mesmo. Ligue sempre que você desejar. Quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e os nossos projetos? Acesse as nossas redes sociais e baixe os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e também da Rádio Manaim. Ouça louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia e compartilhe os nossos conteúdos. Acesse também o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube e não perca a nossa programação. Uma delas é especial, a Escola Bíblica Dominical, que vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã e você é o nosso convidado especial. E assim chegamos ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem!